Queridos, que bênção, que bênção, que bênção. Eu estou praticamente sem palavras para expressar o que temos presenciado durante esta semana, testemunhado, ouvido, sentido. Tem sido uma grande bênção na minha vida, na minha família, e eu tenho certeza que também na sua. Nós não podemos esquecer, ignorar, deixar de lado, chegar em casa depois deste congresso, tomar um banho gelado e esquecer tudo aquilo que aqui vivemos. Que o Espírito Santo esteja sobre nós, meus irmãos, para colocarmos em prática. Que nós não tenhamos apenas um arrebatamento dos sentidos, que é importante. A gente se emociona, o coração palpita, nós começamos a pensar nas coisas que devemos fazer, nas coisas que devemos continuar fazendo, nas coisas que devemos deixar de fazer. Mas existe uma grande diferença entre imaginar, pensar, sentir e executar. A execução vai exigir de nós a morte do eu. O tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo dia após dia. Se abdicar de direitos, se abdicar de desejos. Queridos, o convite de Jesus, resumindo tudo aquilo que ouvimos neste congresso, não que hoje seja o último dia, ainda ouviremos muitas outras coisas, mas o resumo é tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. E principalmente no lar, na religião do lar. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. O tema do dia, e vocês puderam ver que a cada dia tivemos um tema principal. E o tema de hoje é o plano de Deus para a família missionária, ou para a família em missão. Eu quero tratar este assunto de uma família missionária. Quais são as características? Quais são as qualidades? Quais são os erros de muitas famílias que acabam sendo frustradas e não vivendo uma vida missionária? Nós iremos trabalhar esta temática e eu espero que você esteja comigo na leitura dos textos. Eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Mas antes disso, eu gostaria de novamente orar com os irmãos. Se estiver difícil para orar onde você está sentado, fica assim como você está. Se é possível você se ajoelhar comigo, vamos juntos novamente falar com o nosso Deus. Vamos orar. Nosso santo Deus e amado Pai, eu rogo a Ti, ó Senhor, que me tome em Tuas mãos e me use como um mero instrumento. Que o meu orgulho, o meu egoísmo, tudo aquilo que me separa de Ti, ó Pai, seja lançado no pó da terra. E que o Senhor viva em mim pelo Teu Santo Espírito e fale através de mim pelo Teu Santo Espírito. Não sou melhor do que ninguém, Senhor. Recebi essa responsabilidade enorme de estar diante do Teu povo para compartilhar a Tua palavra. E Tu sabes que por mim mesmo nada posso fazer. Então eu rogo a Ti, ó Pai, me capacite. Abençoe estes queridos irmãos que aqui vieram se sacrificando aspectos financeiros, tempo, quem sabe outras coisas, e aqui estão para ouvirem a Tua palavra. Eu rogo a Ti que o Senhor os ilumine pelo Teu Santo Espírito. Que essas palavras sejam escritas pela Tua mão poderosa no coração deles, no meu também. E restaura a nossa família, ó Pai. Que a nossa família seja um testemunho vivo e poderoso do Teu santo evangelho, da verdade para este tempo. Seja um espetáculo para este mundo e para todo o universo, do Teu poder e da Tua graça regeneradora. Obrigado, ó Pai. Continue conosco. Temos a certeza da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Falando sobre aspecto missionário, eu quero que de início vocês tenham em mente, e que eu tenha em mente também,
que a nossa maior missão é no nosso lar. Quando falamos de famílias missionárias, pensamos em famílias sendo usadas em campos missionários, em campos desafiadores, quer seja em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quem sabe a sua família sendo usada no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, em outros países. Mas eu quero que de início você tenha em mente, a nossa maior missão neste mundo é a nossa família. É o nosso lar, é a religião do lar. E quando falamos de missão, não podemos atropelar aquilo que é a nossa maior missão, que é a nossa família, é o nosso lar. E eu pensei em diversos exemplos bíblicos de famílias que viveram a religião no lar, que cumpriram a missão no lar, para então cumprirem a missão fora do lar. Eu pensei na história de Abraão, eu pensei em outras histórias, mas a que mais se encaixou com aquilo que eu quero apresentar a vocês é a história de Zacarias, Isabel e João Batista. Eu quero no início deste sermão meditar e extrair ensinamentos, exemplos da história desta grande família que está registrada na palavra de Deus. Abra comigo lá em Lucas. Capítulo 1. Vamos ler os versos 5 e 6 e depois do 13 a 17. Essa é uma história conhecida de todos nós. Eu não quero me detalhar, me demorar em relação a essa história. Eu quero pegar a essência dela em relação a uma família que viveu a missão dentro do lar. Lucas capítulo 1, versos 5 e 6, 13 a 17. Acharam? Vamos ler. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Prestem bem atenção no verso 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 13 a 17. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, e aqui é o anjo Gabriel, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, que era no caso estéril, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim, com a finalidade de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amados, nós sabemos que estamos no limiar da vinda do reino da glória. Jesus está muito perto de voltar. E Ele quer levantar uma geração para que seja como João Batista, no poder e no espírito de Elias, para preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que pensar agora nas qualidades dos pais de João Batista. O versículo 6 diz que Zacarias e Isabel, eles eram o que diante de Deus? Justos. Eles eram guardadores dos mandamentos de Deus, eles eram irrepreensíveis. Eles também eram cheios do Espírito Santo. E então o anjo aparece para Zacarias e dá orientações, dá um guia, dá um norte de como Zacarias e Isabel deveriam educar João Batista para que ele tivesse êxito no cumprimento da missão. E então Gabriel fala do regime alimentar que eles deveriam inserir João Batista.
O anjo também fala a respeito do ambiente que eles deveriam educar o filho. Foram muitas orientações dadas para Zacarias. E eu gostaria de ler alguns textos de Ellen White nesta linha, porque ela vai ampliar isso que eu estou falando para vocês. E então, por fim, vamos tirar aspectos e características desta família que viveu no lar a missão dada por Deus. Vamos ler. Um anjo do céu veio instruir Zacarias e Isabel sobre a maneira em que deveriam preparar e educar o filho, para que pudessem trabalhar em harmonia com Deus no preparo de um mensageiro para anunciar a vinda de Cristo. Amados, um ponto muito importante. Um anjo apareceu a Zacarias. Eu quero falar que anjos têm aparecido para nós, pais, mães, nos orientando como devemos educar os nossos filhos. Sabe qual é o nome desses anjos? São aqueles livrinhos vermelhos que nós temos em nossa prateleira, em nossa biblioteca, chamado de Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, a própria palavra de Deus como tendo primazia. Esses anjos têm aparecido a nós. Se lermos as sagradas páginas, se formos às Escrituras, encontraremos estas orientações dadas por Deus a nós. E é interessante que a obra da educação, primeiramente, é uma obra de Deus na vida do filho. E os pais são chamados para serem o quê? Cooperadores de Deus, trabalhar em harmonia com Deus. Você não vai trabalhar sozinho. O trabalho é esmagador, é desafiador. Muitas vezes você pensa, é colossal, como que eu vou conseguir ter êxito nesta missão dentro do lar? Deus está contigo. Os anjos do Senhor estão ao seu lado. Mas você precisa buscar a orientação, você precisa buscar a Deus, e em harmonia com Deus, trabalhar na educação dos seus filhos. Como pais, e aqui eu quero que você pense em você, deveriam fazer o quê? Leiam comigo. Cooperar. Ok. Fielmente com Deus, em formar em João tal caráter que o habilitasse a desempenhar a parte que Deus designara para ele como obreiro competente. João era o filho da velhice de Zacarias, o filho de um milagre. E os pais podiam ter raciocinado que ele tinha uma obra especial a fazer pelo Senhor e que apenas Deus cuidaria dele. Nós já somos velhos, dá tanto trabalho cuidar de um filho. Já que Deus tem um plano, isto foi revelado para os pais, já que Deus tem um plano para João Batista, Deus vai cuidar dele. E eles poderiam ter sido negligentes nesta obra, mas eles não pensaram assim. Mas Zacarias e Isabel, o que eles fizeram? Não raciocinaram assim. Amados, quando eu li esse texto, eu me regozijei. Ellen White, e eu posso também apresentar isso pelas Escrituras, afirma que eles mudaram-se para um lugar o quê? Solitário, no campo, nas montanhas da Judéia. Zacarias e Isabel se mudaram para o campo, para educar João Batista no campo. É o que diz a palavra. Onde o filho não estivesse exposto às tentações da vida na cidade, ou não fosse induzido a separar-se dos conselhos e instrução que eles, como pais, lhe dariam. Desempenharam sua parte quanto a desenvolver no filho um caráter que, em todos os sentidos, atendesse ao propósito para o qual Deus determinara a sua vida. Sagradamente cumpriram sua obrigação. Uau, queridos! Este é um exemplo, um ensinamento tremendo para nós. Devemos pegar a palavra de Deus, as orientações dadas por Deus e seguirmos à risca. Parar de racionalizarmos, pararmos de encontrarmos desculpas. Nós colocamos muitas vezes os nossos desejos, os nossos pensamentos na frente da vontade de Deus para nós. E quando fazemos isto
e começamos a enfrentar dificuldades, muitas vezes responsabilizamos a Deus pelas nossas faltas. Isto não pode acontecer. Temos que cumprir fielmente, seguindo as orientações dadas na palavra de Deus, para que nós tenhamos êxito na missão dentro do lar. Por anos, tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para o quê? Para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. Se Gabriel deu orientações a Zacarias e Isabel em relação à dieta de João Batista, porque João Batista prepararia um povo para a primeira vinda de Cristo, se nós somos então o antítipo de João Batista é um tipo para nós, não podemos negligenciar a reforma de saúde no lar. João Batista saiu no espírito e virtude, poder de Elias, com a finalidade de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Prestem atenção agora. Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias. Levanta sua mão aí. João Batista foi um representante seu, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. João era um reformador. O anjo Gabriel, vindo do céu, deu instruções sobre a reforma de saúde aos pais de João. Disse que ele não devia beber vinho nem bebida forte e que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E olha só como que era a vida de João Batista. João separou-se dos amigos e ostentações da vida. Quando João e a família de João, Zacarias e Isabel foram para o campo, para um lugar mais deserto, foi para que João não fosse engolido pelas influências mundanas. Se você nunca leu o livro Vida no Campo, eu faço um apelo para que você leia. Ellen White diz que é quase impossível na cidade formar nos filhos um caráter semelhante ao de Cristo. Que é 100 vezes mais difícil educar o filho nos caminhos do Senhor. Eu fui capelão durante 2 anos, num colégio e numa escola. Colégio que tem ensino médio, escola é que vai apenas até o 9º ano. E numa escola adventista, e aqui eu não quero criticar o ensino adventista, eu estou apenas expressando a minha experiência. Na minha experiência como capelão, e eu fazia análises e pesquisava a porcentagem de alunos adventistas dentro de uma escola, eu notei que, em média, apenas 15%. Quantos por cento eu falei? 15% dentro de uma escola adventista são adventistas. E aqui eu não quero fazer uma crítica, uma constatação, é um fato. Numa média, 15% são adventistas. E então, como capelão, eu era responsável pela parte espiritual do colégio, dos professores, dos alunos. E às vezes, no intervalo, eu ia ter um relacionamento com os alunos, conversar e etc., dar alguns conselhos. E eu via dentro da escola alunos levando para lanchar 9 horas da manhã McDonald's, pacotes de bolacha, alimentos completamente prejudiciais à saúde. Eu via alunos acessando pornografia, jogos eletrônicos violentos, jogos eletrônicos com um cunho demoníaco, espiritual. E eu ficava horrorizado com aquelas coisas. Muito horrorizado mesmo. E eu pensava, se eu colocar o meu filho aqui dentro, ele vai ser esmagado e engolido por estas influências. Pode ser que quando é criança, você não note essas influências porque o lar tem um peso e muita força. Mas eu lembro de uma história, fui pastor num distrito em que a mãe, os pais, educaram o filhinho deles com muito zelo. Então chegou na idade de matricular o filho na escola e o filho começou a receber toda aquela influência.
de desenhos, de super-herói e assim por diante. A princípio, os pais conseguiram conter aquela influência, mas o menininho foi crescendo. E ele foi vendo os outros 85% fazendo aquilo que ele não fazia. E com o passar do tempo, ele começou a pedir para a mamãe e para o papai: papai, eu gostaria de comprar um Superman. Mas filho, a gente não tem isso e tal. Ah, entendi, papai. Mas ele foi crescendo. E ele começou a manifestar o desejo dele de outras maneiras, com rebelião. Então os pais começaram a ceder. E depois de alguns anos, esses pais testemunharam para mim e falaram: pastor, ano passado nós fizemos uma festinha para ele com a temática Avengers, que são os Vingadores, que são aqueles super-heróis. Vocês entendem isso que eu estou falando? Por mais que a religião no lar possa ser preservada, a influência externa será tão esmagadora, tão avassaladora, que de uma maneira quase impossível será inevitável. De uma maneira quase impossível será evitável. E eles cederam. Zacarias e Isabel, em relação às influências e tentações no seu contexto, decidiram se mudar para o campo com qual finalidade? Com qual finalidade? Preservar João Batista. Então, contemplando a natureza, tendo uma influência espiritual, solene, uma outra frequência que a natureza exerce sobre as crianças, João Batista estava sendo então preservado, principalmente das ostentações da vida. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, capital, morei em grandes cidades, Presidente Prudente, que é uma cidade na parte oeste do estado de São Paulo. Os passeios da minha família, sabe quais eram? Principalmente shopping. E então ia lá, eu, minha esposa e meus filhos, no shopping. Daí o Espírito Santo falou assim ao meu coração: o que você está ensinando os seus filhos a serem? Materialistas, consumistas, amarem este mundo, amarem o presente século, mas daí no culto a gente fala de Jesus, fala de abnegação, fala de sacrifício, mas a nossa prática, o ambiente vai exercer uma outra influência. Compreendem isto? Então nós devemos preservar a nossa família, proteger a nossa família. Ele tinha o que no seu vestuário? Simplicidade de seu vestuário, feito de peles de camelo. Era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Reforma do vestuário. Seu regime puramente vegetariano, reforma de saúde. João Batista era um reformador. Composto de alfarrobas, tem traduções que dizem gafanhotos, mas ali são alfarrobas e mel silvestre. Era uma reprovação à tolerância para com o quê? A glutonaria e o apetite predominante em toda parte. O profeta Malaquias declara: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados por quem? Pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Nós devemos ter essas claras orientações dadas por Deus em nossa mente e pelo poder de Deus praticá-las. Então, quais são as características de uma família missionária? Pais justos e tementes a Deus. Uma família que esteja disposta a seguir as reformas. E quais são elas? Verdadeira educação, reforma de saúde, reforma do vestuário. E aqui eu quero falar um ponto muito importante. Amados, o que vem primeiro? O que vem primeiro? O reavivamento ou a reforma? Eu ouvi que vocês estão divididos. Sabe o que vem primeiro, queridos? O reavivamento. Se você esperar que pela reforma sua vida seja reavivada, isto não acontecerá. Você viverá no lar,
e educará os seus filhos de uma maneira farisaica. Você vai querer impor a religião genuína, a reforma genuína, deve ser impulsionada por um reavivamento genuíno. E um reavivamento genuíno ocorre quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Quando estivermos dispostos a morrer para o eu. Quando pararmos de negligenciar o culto familiar, a devoção pessoal. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, reavivamento, guardareis os meus mandamentos, reforma. Todo verdadeiro reavivamento vai te levar a uma reforma. Porque um reavivamento sem reforma, sabe o que é? Sabe o que é? É um fanatismo. É um fanatismo. É um impulso de sentimentos, Espírito Santo, eu estou sentindo. Mas não muda aquilo que vê, o que ouve, o que veste, o que come. Agora, se você viver uma reforma sem um reavivamento, você vai viver completamente uma religião farisaica. Dá aparência, mas seu coração ainda permanecerá egoísta, orgulhoso, invejoso. O que nós precisamos no lar, primeiramente, é buscarmos um genuíno reavivamento. Uma verdadeira entrega do eu. Cristo reinando no lar. E Cristo reinando no lar, Ele vai operar as reformas. E a motivação com que faremos as reformas serão totalmente diferentes. Serão motivações genuínas, o amor, o sacrifício, a abnegação. Nós precisamos entender esta dinâmica. Muitas famílias adventistas, daquilo que também chamamos de verdade presente, têm vivido a reforma, mas negligenciado o reavivamento. Ei, é a mudança do coração que vai fazer com que o seu exterior mude. Não se esqueça disso. O reavivamento deve te impulsionar à reforma. E ambas, se complementando, dando as mãos, operarão a obra designada por Deus de preparar um povo para a vinda de Cristo. Devemos ser como João Batista foi, reformadores. Nosso maior campo missionário é qual, meus irmãos? É o lar. Nossa missão deve começar no lar, na restauração do nosso casamento, na educação dos nossos filhos, na consagração diária da família a Deus. E nós devemos certamente envolver os nossos filhos na missão. Eu quero falar primeiramente a respeito de nós buscarmos esta consagração necessária na família. Amados, sem esperança, nós não podemos agir e fazer nada. E aqui eu lembro de uma história maravilhosa, história real. Numa igreja lá em Jundiaí, uma mulher se converteu ao cristianismo, uma mãe se converteu ao cristianismo, uma esposa se converteu ao cristianismo, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas o seu marido e os seus filhos não. 2 filhos. O seu marido ainda continuava com hábitos mundanos, com uma vida mundana, os filhos também. Mas aquela mulher começou a almejar que toda a sua família servisse ao Senhor. Então, frequentando a igreja, ela era uma das primeiras a chegar na igreja, ela se assentava no banco da frente, reservava o lugar do marido e dos 2 filhos com a carteira, uma bolsa, uma Bíblia, e não deixava ninguém sentar. E às vezes a igreja estava lotada como está agora, e às vezes mais lotada ainda. Então chegava o diácono e falava para ela: ó, fulana, tenta liberar um espaço. Daí ela falava assim: não, está reservado, meu marido e meus filhos estão vindo. Daí ele olhava, acabava o culto, e o marido e os filhos não estavam lá. Próximo culto, ela estava sentada à frente, o lugar do marido reservado e dos filhos também. Fulana, tem como liberar? Meu marido e meus filhos estão vindo para a igreja. Esperança. Se passaram 7 anos. 7 anos com este hábito, com esta esperança no coração. E então, depois de 7 anos, lá estava o marido, a esposa e os filhos. Sem esperança, não tem como haver uma restauração, uma consagração.
uma renovação da vida. Temos que ter esperança no poder e na obra que Cristo quer realizar em nós. Temos que agir com fé. A boa obra, Filipenses 1, verso 6, que Deus começou na nossa vida, Ele quer completá-la, Ele quer finalizá-la. Mas devemos estar preparados para que esta obra ocorra em nossa vida, meus irmãos. Eu falei para vocês que nós devemos envolver os nossos filhos na missão. Muitas vezes eu vejo pais que não permitem os filhos trabalharem dentro do lar. Eu já vi essa cena algumas vezes. Ou seja, termina ali o desjejum, os filhos poderiam ajudar a tirar a mesa, lavar a louça, mas às vezes o pai ou a mãe monopolizam este dever e não deixam os filhos, achando que isso é bonito, é uma ação de amor, é uma ação de serviço. E não deixam as crianças participarem. Não, pode deixar que o papai faz. Não, pode deixar que a mamãe faz. Daí a mamãe vai lá e arruma a cama do filho, a mamãe vai lá e lava a louça, a mamãe vai lá e cozinha, a mamãe vai lá e limpa toda a casa, e é só a mãe que faz, é só o pai que faz. E parece que os filhos são colocados numa posição que eles são os reis, que eles estão sendo servidos. E então chega ali na adolescência, filho, lava lá uma louça para o papai e para a mamãe. Eu não vou fazer isso não. Como assim não vai fazer? Não, eu não vou fazer. E aí, você vai obrigar o seu filho a fazer isso? Você vai bater no seu filho para fazer isso? Conseguem compreender o que eu estou falando? As crianças no futuro, elas farão aquilo que elas foram incentivadas a fazer desde tenra idade. Na adolescência, filho, vamos agora acompanhar o papai num estudo bíblico? Não, pai, eu tenho outras coisas para fazer, eu não... Você levou os seus filhos em visitas missionárias para dar estudo bíblico, o incentivou a pregar, a cantar, a fazer o devocional dele, a ler a palavra, a orar e assim por diante, distribuiu livros com ele. Leva lá o bebezinho, leva lá a criancinha, deixa ele entregar o livro, deixa ele saborear a missão, deixa ele almejar isto. E os pais aqui presentes vão concordar comigo numa coisa: as crianças têm natureza pecaminosa, elas têm uma inclinação natural para o mal como todos nós, mas elas têm uma inclinação também para as coisas espirituais, é verdade ou não é? De ajudar os pobres, de ajudar as pessoas necessitadas, de querer ajudar no lar, de participar de ações missionárias. Aquilo que nós queremos que os filhos sejam, eles devem ser agora. E eu vejo, queridos, que muitas famílias têm fracassado numa missão fora do lar, porque dentro do lar a missão não está sendo cumprida. Não tem como nós vermos famílias missionárias fora do lar, se a missão dentro do lar não está sendo cumprida. E quando eu falo missão dentro do lar, culto familiar, devoção pessoal, filhos criados na admoestação e na disciplina do Senhor, estímulos para que eles orem, leiam a Bíblia, busquem a Deus. Quando vivermos a missão dentro do lar, estaremos sendo capacitados para vivê-la fora de casa. É isto que nós precisamos. E outra, meus amados, nós precisamos também de integridade, coerência, harmonia entre aquilo que nós professamos crer e aquilo que nós cremos. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só o que Ellen White diz dentro desta temática, de que nós devemos incentivar os nossos filhos desde tenra idade no cumprimento da missão. Nossa obra para Cristo deve começar aonde? Com a família. Deve começar no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Ásia, eu quero ser um missionário, um pregador. Mas a família está lá destruída, o casamento está destruído, os filhos estão destruídos. Queridos,
chegou o momento de cumprirmos a maior das missões, o lar, a família. Tenham isso como objetivo. Por preceito e exemplo, devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos inconversos. Devem as crianças ser educadas de maneira tal que simpatizem com quem? Os idosos e os doentes, e tratem de aliviar os sofrimentos dos pobres e oprimidos. Deve-se lhes ensinar a serem diligentes na atividade missionária, e desde tenra idade, inculcar na cabeça deles o quê? A abnegação, o sacrifício, para o bem de outros e não de si mesmo, e o progresso da causa de Cristo, com a finalidade de serem o quê? Colaboradores de Deus. Eu não estou aqui me colocando à frente como modelo, como exemplo. Eu espero ser. Eu almejo ser. Tenho os meus erros, tenho as minhas dificuldades, os meus desafios dentro do lar. Mas aqui está o anjo. Aqui está o anjo Gabriel, como apareceu para Zacarias, falando a nós também. Esta é a direção, esta é a orientação, esta é a guia. Nossos lares devem ser postos em ordem, assim como nos cumpre fazer fervorosos esforços para interessar todos os membros da família nos empreendimentos missionários. Devemos interessar nossos filhos em zelosa obra pelos que não estão salvos, de maneira que eles façam o máximo que lhes for possível, em todos os tempos e em toda parte, a fim de representarem a quem? De representarem a Cristo Jesus. Certa vez eu vi um vídeo, e aquele vídeo me impactou muito, né? Eu até pensei em passá-lo aqui, mas eu falei melhor não. Chocaria, mas eu quero narrá-lo. Era um pai batendo na sua esposa. E então cortava a cena e aparecia uma criança pequena batendo no seu coleguinha. Era um pai bebendo, alcoolizado, e depois cortava a cena, e você via então um adolescente e um jovem embriagado. Era um pai fumando, usando drogas, e depois cortava a cena e vinha um jovem fumando e usando drogas. E assim por diante, eram vários recortes. Ou seja, seus filhos não serão diferentes daquilo que você é. Como disse o Kleber numa das mensagens, o ditado, a fruta não cai longe do pé. Se você tiver ardor missionário no seu coração, provavelmente é muito certeza que isto aconteça, que os filhos também sejam missionários. Se o filho vê você amando a esposa sendo respeitosa, sendo abnegada, se submetendo ao marido, como que serão os filhos também? Serão amorosos, se sujeitarão, se submeterão, serão missionários. Nós precisamos ter coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos dentro do lar. Eu quero falar aqui algo que é impactante, que para minha classe de pastores é uma notícia que choca, horroriza, mas é uma realidade. Muitos filhos, prestem bem atenção nisso, deixam o caminho do Senhor pela hipocrisia dos pais. E essa é uma das maiores causas, se não a maior, de apostasia de adolescentes e jovens. Sabe o que o jovem ou adolescente quer ver? Principalmente a criança. Mas quando amadurecer é o que o adolescente e o jovem quer ver. Sabe o que ele quer ver? Integridade, coerência, veracidade. Eles querem ver nos pais espelhos, modelos a serem seguidos. Porque os filhos não são tolos, meus amados. Meus filhos estão me ouvindo aqui pregar. Eles estão me vendo pregar. Mas eu posso chegar em casa. Aqui eu aparento ser um mensageiro de Deus, um porta-voz do Senhor, mas eu posso chegar em casa e ser um demônio. Com a minha esposa, maltratando os meus filhos. E o que os filhos
com o passar dos anos, eles vão começar a pensar: meu pai é hipócrita. Ele crê, mas ele não vive. Eu não quero servir a este Deus. E os filhos vão começar a odiar a Deus, começar a odiar a religião que vocês pais, que nós pais professamos. E então a gente vê jovens que, quando eram crianças, estavam aqui cantando, pregando, participando na escolinha sabatina. Mas daí viram adolescentes, jovens completamente rebeldes, viram, se transformam. E eu vi muito isso, amados. Filhos de pastores homossexuais. Mas não é um ou outro não, queridos, são muitos. Jovens completamente rebeldes que começam a fazer tatuagem no corpo. O que ele está querendo fazer? Mostrar uma vida totalmente contrária à vida que os pais vivem, de hipocrisia, de aparência, de incoerência entre aquilo que crê, que professa e vive dentro do lar. Amados, é fácil ser cristão aqui diante de vocês. Mas dentro de casa, aí o eu vai ser provado. Aí o eu vai ser provado. É fácil amar aqui, ó, o irmão, sorrir, estou bem vestido, ter aparência de piedade. E quando o cônjuge falhar em algum aspecto e te provocar em relação a alguma coisa, como que você vai agir? E filhos acabam testemunhando dentro do lar, casais que brigam por tudo, que se atacam, e é violência psíquica, nas palavras, violência física. Como que vai ficar a cabeça dessas crianças? Como que vai ficar a vida dessas crianças? Pode ser que um ou outro, pela misericórdia de Deus, não seja afetado? Pode ser. Mas a tendência é que seja. Nós precisamos de integridade. Sermos aqui homens e mulheres de Deus, mas principalmente no nosso lar sermos homens e mulheres de Deus. Eu acredito, queridos, que esse é o nosso maior desafio como cristãos. Vivermos a religião dentro do nosso lar. Vivermos aquilo que professamos dentro do nosso lar, no dia a dia. Certa vez eu ouvi um pensador dizendo que muitas vezes a gente pensa que viver é pegar assim um tempo de férias, ir para um lugar paradisíaco e ficar lá curtindo a vida. A gente pensa que isso é vida, não. Muitas vezes essas viagens e experiências, essas férias, experiências prazerosas, se restringem a 5% da sua vida. Mas sabe quais são os outros 95%? Como você é recebido pela sua esposa quando você chega em casa? Como você trata a sua esposa quando você chega em casa? Como que você é recebido pelos seus filhos? Qual o seu relacionamento com os seus filhos? Qual é o ambiente, a atmosfera dentro do lar? É uma atmosfera celestial, em que os anjos têm prazer de estar? Ou é uma atmosfera infernal, onde os demônios reinam? E aí, se você colocar esses 95% em ordem, isso é viver a vida. Isso é viver a vida, porque a nossa vida é composta disso. Nós dormimos, nós comemos, nós vivemos muito tempo dentro do nosso lar. Cerca de 2/3 do dia é dentro do lar. Essa é a nossa vida na maior parte. Então coloque estas coisas em ordem. E comece por você, não espere. Não, eu entendi o que tem que ser feito. Vai começar por ele. Não, começa por você. Começa primeiramente por você. Certa vez eu vi um exemplo e uma ilustração que eu nunca mais esqueci. A Bíblia fala que nós devemos morrer para o eu, para que Cristo viva em nós, não é isso? Você consegue brigar com o morto? O morto responde a uma provocação, a uma briga, a uma intriga? Um morto, ele vai alimentar rancor,
mágoa, ressentimento. Nós temos que morrer para o nosso eu para que Cristo viva em nós. Cristo deve viver plenamente em nós. E aquilo que mais precisamos dentro do lar é a presença do Espírito Santo, que vai trazer amor, paz, paciência, temperança, domínio próprio. Se buscarmos diariamente o derramamento do Espírito Santo, a morte do eu, Cristo vivendo em nós, a guia do Espírito, nos submetermos à palavra, amados, os frutos no lar não serão da carne, mas serão do Espírito. E é isto que nós precisamos. E com a vinda do Espírito virão todas as outras bênçãos de Deus. Bênção no casamento, bênção na saúde, bênção na educação dos filhos, bênção na saúde dos filhos. É um pacotão. Vem o Espírito Santo, vem tudo de bom na nossa vida. A gente precisa disso. Eu quero ler outro texto de Ellen White dentro desta temática. Olha só o que diz aqui. A medida do vosso cristianismo é aferida, e aqui é averiguada, é comprovada pelo caráter da vossa vida no lar. Ah, queridos, quando eu li isso, é pesado. O seu caráter será pesado na balança em relação a quem você é no lar, não em quem você é na sociedade. Porque é ser fácil ser cristão na sociedade, mas no lar, aí você mostra o genuíno e verdadeiro cristianismo. A graça de Cristo habilita quem a possui a tornar o lar o quê? Um lugar o quê? Feliz, cheio de paz e descanso. A menos que tenhais o Espírito de Cristo, nenhum de vós é seu, e nunca vereis os santos remidos em seu reino, e que devem ser um com ele no céu da bem-aventurança. Deus quer que vos consagreis inteiramente, sem corrupção, a Ele, e que representeis seu caráter aonde? No círculo familiar. A obra da santificação começa onde, amados? No lar. Os que são cristãos em casa serão cristãos na igreja e no mundo. E não o contrário, quem é cristão no mundo e na sociedade será no lar. Não. Quem é cristão e missionário no lar, será cristão no mundo e missionário no mundo. É este o caminho, este é o princípio. Há muitos que não crescem na graça, porque deixam de cultivar a religião aonde? A religião no lar. Amados, e aqui vamos caminhar para o final do sermão. Eu quero ler como um apelo, um texto, para te dar esperança. Eu sei que muitas vezes aquilo que nós lemos são coisas esmagadoras. Pode ser que olhemos para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso casamento, para os nossos filhos, como sendo demasiado tarde para mudarmos a situação, mudarmos a condição. Mas eu quero dizer que este pensamento não vem de Jesus, mas sim do inimigo de Deus. Para Jesus não existe caso perdido. Para Jesus não existe causa impossível. A impossibilidade está na nossa vontade, não no poder de Deus. Eu vou repetir isso. A impossibilidade, a desesperança está na nossa vontade e não no poder de Deus. Porque se estivermos dispostos como cônjuges, como pais, e abrirmos o nosso coração a Deus, afastarmos o orgulho, afastarmos o egoísmo e suplicarmos perdão a Deus, perdão para aquele que está dentro do lar, o marido ou a esposa ou até os filhos, Deus tem poder de regenerar e restaurar uma família. A mensagem de Elias, restauração do altar do Senhor. Mensagem de João Batista, arrependimento. O meu apelo é,
restauremos o altar do Senhor no seio familiar. Minha mensagem é arrependimento, abandono do pecado. Nos apegarmos à palavra de Deus, às orientações dadas por Deus. E nós iremos começar a desfrutar uma nova história ao lado de Cristo Jesus. Amados, me desculpa se eu me emocionar, porque essa é a minha história. Eu não vou contar a história de alguém, eu vou contar a minha história. E aqui, brevemente, a gente vai terminar com um texto que é um apelo. Há poucas semanas eu gravei um testemunho de jovem para jovem, vocês podem ver aqui o cenário, né? Gravei o meu testemunho, mas eu não falei coisas que eu quero falar neste momento relacionadas à família. E exatamente isso que eu falei de esperança, restauração, regeneração dentro da família. Eu cresci numa família, e aqui eu tenho liberdade para falar o que eu vou falar. Numa família católica. Meu pai bebia, mas minha mãe, sabe assim, uma mulher com muito sacrifício, entregou a vida para a educação dos filhos em casa. Meu pai também, sem dúvidas. Mas eu tive alguns maus exemplos do meu pai em relação à bebida, a fumar, a influência de alguns tios em relação ao rock. E eu via constantemente dentro de casa meus pais brigando. Eu e os meus irmãos, eu sou o caçula de 4 irmãos. Meu irmão mais velho, meu irmão, minha irmã e eu. Algumas vezes nós tivemos que nos colocar entre nossos pais para separá-los de uma briga. Meus pais brigavam, eu lembro até hoje. Estávamos sentados à mesa, tinha um potinho que era de pão de queijo, e daí um começou a falar uma coisa do pão de queijo, o outro outra, eles começaram a brigar por causa do pão de queijo. Não estou exagerando. E eu e os meus irmãos ficávamos desgastados com aquilo. Não dormíamos muitas vezes. Toda aquela situação no seio da família causava ansiedade em nós. Causava assim um esmagamento da vida emocional. Nós ficávamos com medo quando os nossos pais começavam a discutir. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, na sua família, eu espero que não. Mas se sim, você sabe do que eu estou falando. Aquela angústia de um filho ver os pais brigando. E então o tempo foi se passando, me envolvi nas drogas, fiquei completamente perdido. Com 19, 20 anos, Deus operou poderosamente na minha vida, tive a conversão. Mas então, nesta época da minha vida, os meus pais se separaram. E aquilo causou uma angústia tremenda na minha vida e na vida dos meus irmãos. Meus pais já tinham tentado muitas coisas, terapia, aconselhamento familiar, vamos nos fortalecer na igreja, mas no contexto a igreja era a igreja católica, eles não conheciam as orientações, não conheciam a palavra, tentavam um tempo e não dava certo, e voltava a briga, e era ciúme, e aquela situação caótica. Família assim, ó, desintegrada, filhos nas drogas, perdidos, uma família desintegrada. Essa era a minha vida. Quantos anos eu falei que eu tinha na conversão? Eu já era um jovem adulto. Então, comecei a compartilhar com a minha mãe as coisas que eu estava aprendendo. Comecei a orar pelos meus pais. Comecei a viver o cristianismo dentro do meu lar, dentro de casa, tentando influenciar. E os meus pais, então, se separaram. Então, minha mãe teve um encontro com Cristo, já na separação. Depois de alguns meses já separada do meu pai. Cada filho por um canto, cada filho já vivendo em algum lugar. A família totalmente desintegrada. Então minha mãe teve um encontro com Cristo. E ela voltou então para a cidade onde o meu pai estava. E ela agora, com Cristo no coração, decidiu procurar o meu pai. Na noite anterior desta conversa que os dois iriam ter, meu pai estava sozinho já em outra casa. Deus, de uma maneira muito impressionante, falou ao coração do meu pai: não me decepcione. Apenas isso, na mente. Não me decepcione. Meu pai assim, não me decepcione. Ele entendeu que era a voz de Deus na mente dele, mas ele não entendeu o que significava aquilo, não me decepcione.
No dia seguinte, minha mãe vai ao escritório do meu pai é advogado. Ela chega para o meu pai e diz: Jusa, é o apelido do meu pai que é Josué, Jusa. Jusa, nós já tentamos de tudo. E meu pai com o coração assim fechado. Nós já tentamos de tudo. Mas nós não tentamos ainda um caminho, uma maneira. Nós não tentamos ainda com Jesus. E então na hora o meu pai lembrou: não me decepcione. Contra a vontade, desejo dele, ele falou: é verdade, não tentamos ainda com Jesus, então vamos tentar com Jesus. Meu pai fala que a princípio, quando eles então passaram a morar no mesmo lar, ele provocava a minha mãe. Ele testemunha isso, para ver se de fato ela tinha sido convertida, se ela queria tentar com Jesus ou não. Então coisas que ele sabia que ela ficaria irada, ele fazia para testar. Mas daí ele viu uma diferença na vida dela. Calma aí, ela não está mais discutindo, ela não está mais brigando por isso. E ele começou então a ceder, a entender que aquele era o caminho. E foram para a igreja. E nesse meio tempo eu já estava no teológico. E comecei a compartilhar algumas coisas com eles. E depois eles vieram para a igreja adventista. E queridos, hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. De que maneira? Queridos, sobrenatural. É o Espírito Santo operando, é o eu morrendo, é a família disposta a se submeter à orientação dada por Deus. Meu irmão mais velho se converteu, minha irmã se converteu, meu irmão do meio tem as suas lutas e provações, mas eu creio que chegará o momento em que ele estará juntamente conosco. Mas é o que diz Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Parecia impossível Deus restaurar a minha vida, Deus restaurar a minha família, o meu lar, mas Deus operou desta maneira. Queridos, o empecilho, a impossibilidade, se você alimentar isso, está na vontade e não no poder de Deus. Porque se abrirmos o coração a Deus, Ele vai fazer uma obra maravilhosa de restauração na família. Temos desafios, claro. Vou falar que tudo é um mar de rosas? Não. Temos que continuar como família, nos abnegando, nos sacrificando, sem dúvidas. Mas Deus tem usado meus pais, tem usado meus irmãos, tem usado a minha família, e vamos avançar mais e mais. E se Deus fez isso na minha família, Ele pode fazer na sua. Eu tenho certeza que Ele pode fazer. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, eu estou falando de algo que eu experimentei. E poderia contar também da minha família, e eu estou falando minha esposa, meus filhos. Deus tem operado milagres. E se Ele tem operado esses milagres, Deus pode operar na sua vida também. Devemos sempre alimentar a esperança, alimentar que Deus é poderoso para restaurar. Por mais que você só veja caco, ruína, desgraça, Deus pode operar a restauração do lar. E esta obra vai espantar a sua família maior, o mundo e o universo. Essa é a maior missão, esse é o maior testemunho que você pode dar para todo mundo. Não é indo para a África e pregando o evangelho, não é indo para outro continente, é você deixando a sua família bem ordenada, bem disciplinada, restaurada. Pregará mais em favor do evangelho do que 1000 sermões que possam ser apresentados aqui, porque é concreto, é um fato, é uma realidade. Esse texto é solene, e eu quero que você leia com muita meditação, de uma maneira espiritual. É um apelo. Vamos ler. No contexto, Ellen White está falando para os pais. Pais, assumam suas responsabilidades e trabalhem para o tempo e olhem para a eternidade. Nós sabemos como pais que o tempo está contra nós.
porque o tempo voa, os filhos crescem rápido. Devemos trabalhar para o tempo e para a eternidade. Não deixem passar nem um dia mais sem confessar aos filhos sua negligência. Eu já ouvi muitos falando assim, você não pode pedir perdão para o seu filho, isso é se rebaixar. Não creio nisso. E Ellen White diz que devemos fazer isso. Eu quero fazer um apelo a você em nome de Jesus, pai, mãe. Se você negligenciou até agora a religião no lar, a missão no lar, reúna os seus filhos, hoje, agora, e fale, papai e mamãe mudaram. Nós não queremos mais viver neste caminho de pecado, de destruição. Nós pedimos perdão pela negligência, pelas faltas que cometemos com vocês. Mas a partir de hoje a nossa história vai ser diferente. A nossa conduta vai ser diferente. Queridos, o perdão, como disse o Silverino aqui à frente, restaura, rompe cadeias que nos prendem ao passado, traz uma renovação, uma nova página que podemos escrever uma nova história. Ou melhor, que Jesus escreverá uma nova história. O perdão, meus amados, precisa acontecer entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. Não passe nem um dia mais, chega, ponto final. Coloque um basta na vida de pecado, na vida de intriga, de briga com a mulher, de briga com o esposo, chega, acabou. Nós devemos compreender a força que existe na vontade e no poder de Deus. Digam-lhes, pais, digam aos filhos que pretendem agora fazer a obra designada por Deus. Com amor, com amor. Peçam-lhes que se juntem na obra de reforma com lágrimas nos olhos. Eu não tenho dúvidas que eles vão apoiar, que eles estarão juntos. Façam esforços o quê? Diligentes para remir o passado. Olha a esperança. Não permaneçam por mais tempo no estado da igreja de Laodiceia. Em nome do Senhor, rogo a toda família que mostre suas verdadeiras cores. Reformem a igreja que corresponde o quê? Vai lá, Link. A sua própria casa, nós ouvimos isso ontem. A nossa casa é a nossa igreja. Igrejas no lar reavivadas, teremos uma igreja revivada. Lares que deixam a condição laodiceana, a igreja deixará a condição laodiceana. Ao cumprir fielmente seu dever aonde? Em casa. O pai como sacerdote da família, a mãe como sua missionária, estarão multiplicando as forças para fazer o bem. Para onde? Daí você vai pensar na missão fora do lar. Ao aproveitar suas faculdades, se tornarão mais capacitados para trabalhar na igreja e também na vizinhança. Ligando os filhos a si e a Deus, os pais, as mães e os filhos tornam-se coobreiros de Deus. Amados, o tempo é agora. Se não formos nós, então quem será? Se não agora, então quando? Deus está chamando você, sua família, para viver a religião no lar, a verdade presente no lar. E vocês, para a honra e glória de Deus, serão um espetáculo neste mundo para todo o universo por toda a eternidade. Quem será exaltado é Jesus. É a verdade para este tempo, é o Evangelho. Pais, tomem a decisão hoje de colocar um basta naquilo que vocês sabem que é errado, em nome de Jesus, e avançarem na vontade de Deus, e Deus estará conosco, Deus nos capacitará, e Ele pegará os cacos da nossa vida, da nossa família, e tornará esta família um espelho novamente. Pegará os cacos deste vaso quebrado e tornará sua família um utensílio para a honra e glória dele. Ele pode fazer isso. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida e na sua família? Você crê? Eu creio. Amém. Louvado seja Deus.
eu quero fazer um apelo para que você, não dá para vir todos aqui à frente, o lugar é pequeno, mas que você se coloque em pé, como um gesto perante o universo e perante o seu cônjuge, seus filhos que estão aqui testemunhando, que você, pai e mãe, querem seguir o caminho do Senhor, colocarem um basta no mundo de pecado e viverem dentro do lar a religião que Deus quer que nós vivamos. Louvado seja Deus pela sua decisão. O tempo é agora. Nós somos o seu povo. E amados, esta semana algo me impactou muito forte. E eu quero falar novamente a vocês. E eu até comentei isso com a minha esposa. Eu estava tomando desjejum. E antes, no dia anterior à noite, eu tinha conversado com a minha esposa, alguns planos, alguns sonhos, de fazer a vontade de Deus, de executar. E quando eu estava ali comendo desjejum, mas me veio uma impressão muito forte. Deus ouviu a minha conversa com a minha esposa. Mas também Satanás ouviu aquilo que eu conversei com ela. E ele vai fazer todos os planos satânicos para frustrar a sua decisão. Aquilo me impactou. Satanás não está preocupado com famílias nesse mundo não, queridos. A partir do momento que você professa em família, prestem atenção, em família, o cônjuge, os filhos, os cônjuges, os filhos, seguirem a verdade para este tempo, Satanás vai te colocar na lista negra dele. Ele vai comissionar os demônios mais poderosos para destruir o seu casamento e destruir a sua família. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é espiritual. Mas ao mesmo tempo que Satanás ele vai fazer de tudo para destruir a sua família, Jesus vai fazer de tudo para preservar a sua família, para restaurar a sua família, para cumprir na sua vida, na sua família, os planos dele. Mas existe uma condição que vai determinar quem vencerá na sua família e na sua vida. E esta condição é a sua vontade, é a sua escolha, é a sua decisão diária de morrer para o eu, para que Cristo viva dentro do seu lar. Que a sua decisão não seja impulsiva, emotiva, sentimental, mas seja uma decisão racional, uma decisão em oração, firme, reta, constante, inabalável. E Deus estará com todos nós. E Ele vai restaurar o altar, vai restaurar a família, restaurar a verdadeira adoração, e a nossa família será um espetáculo para todo este mundo. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua decisão, e que este ano de 2024 seja muito diferente do ano de 2023. Mais disciplina no lar, mais constância no lar, mais religião no lar, mais consagração no lar, culto familiar, as reformas acontecendo, o reavivamento impulsionando todas as coisas. Ah, meus irmãos, então viveremos um ambiente celestial dentro da nossa casa. Que Deus abençoe a todos. Vamos neste momento fechar os nossos olhos, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, nos colocamos de joelhos, Senhor, no melhor lugar do mundo, que é aos teus pés. Nos prostramos, ó Pai, porque nós reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. Se a luta é espiritual, como diz a Tua palavra, apenas o Senhor pode nos dar a vitória. Somos tão fracos, tão pequenos, mas o Senhor nos faz gigantes e fortes. E rogamos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, esta decisão que aqui tomamos nesta manhã, seja selada pelo sangue de Cristo.
que não tenha sido apenas um impulso sentimental, mas tenha sido uma decisão racional, um culto verdadeiro ao Senhor, a entrega da vontade, a submissão da vontade, para que o Senhor opere em nosso lar, em nosso casamento, em nossos filhos, uma restauração, uma regeneração, que será um espetáculo para este mundo e para todo o universo. Rogamos a Ti, Senhor, aquilo que nos é impossível, cremos que para Ti é possível. E nós cremos que o Senhor ama pegar as causas mais impossíveis e torná-las um espetáculo daquilo que a Tua graça poderosa pode fazer na vida daqueles que se entregam a Ti. Abençoe a cada família aqui presente. Que este ano vindouro seja um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de Cristo reinando em nosso lar, sendo o fundamento, o princípio e o fim, sendo a pedra angular, morada dos Teus santos anjos. Que o Teu Santo Espírito possa operar frutos maravilhosos de amor, de paz, de longanimidade, paciência, temperança, domínio próprio. E que o nosso eu morra constantemente para que o Senhor viva em nós. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua companhia, Senhor. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.